foi Jesus Cristo. O ministério feminino, a vida social na mulher, ela é uma antes de Cristo e depois de Cristo ela é outra. Então eu não sou contra o empoderamento, mas eu sou contra a maneira com que ele é apregoado pelo feminismo, porque ele quer destruir bases e princípios da palavra de Deus. E eu não acredito em nenhuma forma de sucesso, em nenhuma forma de felicidade, em nenhuma forma de poder que descarte os princípios da palavra de Deus. Porque foi obedecendo esses princípios que mulheres chegaram aonde chegaram. Nós não chegamos aqui trazendo uma cultura feminista e nem tão pouco machista. Aí, irmã Camila, mas falando isso vai parecer que você é a favor do machismo. Irmão, eu não sou a favor de nenhum extremo. Eu não sou a favor do feminismo do mesmo jeito que eu não sou a favor do machismo. São dois extremos. Jesus veio para trazer o equilíbrio para a sociedade, né? Então eu não sou a favor de nenhum dos dois, mas quero falar às mulheres para não falar aos homens e parecer que estamos militando em causa própria, né? Então eu quero aproveitar essa oportunidade porque eu tenho percebido as mulheres seduzidas com aquele discurso feminista. Mulheres que já não conseguem mais serem submissas, porque acham que submissão e virar tapete é a mesma coisa, mas submissão não é uma fraqueza, é uma virtude. É uma virtude. E de um tempo para cá estão utilizando isso como se isso fosse um defeito, como se isso fosse rótulo para dizer que é tapete. Mas nós chegamos aqui na construção do ministério de mulheres que foram submissas. E a submissão não deve ser levada só na área conjugal, não. Ai, irmã Camila, mas eu nem sou casada e é até por isso que eu não vou casar. Bobagem sua. A submissão, ela trafega em todas as esferas. Se você é ovelha, você deve ser submissa ao seu pastor. Se você é funcionário, você deve hierarquia de submissão ao seu chefe. Se você é mulher, você deve submissão ao seu esposo. Se você é filha, você deve ser submissa ao seu pai, né? E talvez você diga, mas por que então? Meu irmão, só tem dificuldade de submissão de hierarquia aos homens quem não consegue submeter-se a Deus. Então não adianta você vir para cá e dar uma de super crente. Ai, mãe, eu prego, eu canto, eu subo um monte, eu rodo, eu tenho batismo com o Espírito Santo, dons e talentos, vigília, irmã. Você pode descer e subir monte de segunda a sexta, virar na vigília, ter conhecimento, ser teóloga, arrebentar no hebraico, no grego e no aramaico. Se você não se submete à hierarquia, você não se submete a Deus. Então não é nada. Só tem dificuldade de submissão as pessoas quem no fundo tem dificuldade de submissão a Deus, porque a palavra da submissão veio de Deus. Então a gente precisa se submeter sim. Entre isso, outras coisas que estão surgindo por causa da aderência dessa cultura em nosso meio. Aí você diz, irmã Camila, mas nosso país é livre e nós temos o direito da liberdade de expressão. Exatamente, todos têm o direito livre da sua liberdade de expressão e eu estou fazendo uso da minha. Porque eu não acredito no uso de liberdade de expressão, do qual é pregado pelo próprio feminismo, aonde eles dizem o que querem dizer e a gente não pode emitir o que a gente pensa a respeito do que eles dizem. Então que liberdade de expressão é essa aonde alguém tem que dizer quantos filhos eu posso ter? Aonde alguém quer me inibir de ter uma renca de filhos, se eu quiser ter 3, se eu quiser ter 4, a fim de que eu possa sustentar, o problema é meu e ninguém pode dizer, nem o poder legislativo, executivo, nem judiciário e nem nenhum protesto na frente do Senado pode impedir de dizer a família que eu quero ter. Então nós precisamos entender isso. Aí, irmã, porque eu não gosto de ser do lar. Foi construindo um lar que nós construímos uma sociedade. Então a gente não pode ter vergonha dessas coisas. E eu tenho percebido, sem querer, devagarinho, as mulheres cristãs seduzidas à cultura feminista. Ai, irmã Camila, mas eu gosto. Então eu gosto, eu posso. Não, ou você é cristão ou você é feminista. Os dois você não pode ser. Josué disse, se o Senhor é Deus, seguiu. Porém, se Baal é Deus, vai com ele. Os dois não podem ser. Não deixa essa ideologia confundir a sua mente. Tá bom? Você pega um pote de requeijão e cola nele margarina. Só que dentro dele tem requeijão. E aí você cola do lado de fora dele margarina. Ele vai deixar de ser requeijão porque tem uma etiqueta chamada margarina? Vai. Assim é qualquer opinião e qualquer posicionamento que não pode ser embasado, que não é coerente. Você não pode dizer que é cristã seguindo os princípios da palavra de Deus e aderir a qualquer doutrina, cultura ou filosofia que choque os princípios da palavra de Deus. É você trazer um rótulo em cima de uma coisa que não é verdade. Então eu quero convidar as mulheres, tá? Então essa camisa de um tempo para cá tem sido um protesto silencioso. Dia 31 agora nós entramos na comemoração do movimento da reforma protestante. Por que é protestante? Porque a gente gritava, porque a gente brigava? Não.
Nós não entramos nesse movimento. E eu não estou falando só de Lutero. Se você puder, adquira depois um livro chamado As Mulheres da Reforma. E você vai ver a quantidade de mulheres empenhadas para que nós chegássemos aqui. Nós chegamos aqui obedecendo a palavra de Deus. Chegamos aqui respeitando os princípios da palavra de Deus. O nosso protesto é silencioso e eficaz. Eu estou cansada dessa mídia que faz barraco na mídia. Faz postagem, mas não consegue se posicionar no seu local de trabalho, na sua igreja. Tem vergonha de posicionar a sua opinião. Ah, irmã, agora que a irmã falou isso, eu nem vou adquirir essa camisa. Porque eu não gosto, eu não gosto de confusão. É porque você não gosta de confusão que você tem que se posicionar. O mundo está essa confusão porque está faltando posicionamento. É gente que é o que não sabe ser, outro que quer ser e não sabe o que é. Está faltando gente posicionada. Então nós precisamos nos posicionar. Abre a sua boca comigo e diga posição. Diga posição. Chegamos aqui do movimento oriundo do protestantismo posicionado. Não foi carregando pedra, não foi carregando pau na rua. Como eu sempre digo, não somos a força que o mundo precisa, porque a força deste mundo está na mão do maligno. Nós somos a resistência que o diabo não suporta. A gente não está aqui porque batia, a gente está aqui porque a gente aguenta apanhar sem sair do lugar em que a gente está. Nós somos a resistência de Jesus aqui na terra até o arrebatamento da igreja. Então, posição das mulheres de Deus é o que os céus esperam de nós desse tempo. Mas a irmã está falando aí que é protesto. É um protesto silencioso, porque a gente não faz barraco, mas também tem opinião. Não faz barraco, mas também manda o recado. A gente não chegou aqui defecando na frente do Senado. Aonde há 20 anos atrás nós teríamos uma nave principal de uma igreja da Assembleia de Deus constituída só de mulheres e tendo somente mulheres ministrando a palavra de Deus. Aonde isso aconteceria 25 anos atrás? Aonde? E a gente chegou aqui como? Mostrando o seio em TV aberta? Não, a gente chegou aqui sabendo esconder aquilo que não deveria ser mostrado, zelando pelo pudor, pela moral, pela família. Foi isso que nos sustentou até aqui. Então, eu estou convocando as mulheres a se posicionarem. Estejam posicionadas. Mas Camila, não gostei, o clima pesou, eu gosto de ser neutra. Ou tu é crente ou tu é neutra. Não dá também, não dá também. Ou é posicionado ou é neutro, os dois não casam. Não, irmão, porque tem coisa que não se discute, só não se discute o que não tem argumento. A orientação da palavra de Deus pelo apóstolo foi essa: que ao sermos questionados acerca da razão da nossa fé, soubéssemos nos defender. Se alguém te perguntasse qual é a razão de sua fé, você vai dizer o quê? Não opino? Não, você tem que argumentar para dizer qual é a razão de sua fé. Por que tu carrega uma Bíblia? Por que tu estás aqui nessa noite? Por que tu acredita que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Então a gente tem que sim estar posicionado para defender qual é a razão de nossa fé, tá? Se posicione. O que ele disse para Laodiceia, se não me engano? Porque tu não és quente nem fria. Quiseras fosse fria ou quente. Ele queria de fato que ela fosse fria. O que ele está dizendo é mais fácil você ser posicionado, porque se você tivesse um lado, eu te trazia para o outro. Mas porque tu não és fria nem quente, és neutra, um pouquinho de cada. Então não vem para cá com esse papo de que tem que ser neutro não, tá? Não está em tempo de ser neutro não. Acorda. Tempo de ser posicionada. Então, depois dessa pancadaria, só leva quem tem coragem mesmo. Leva lá para mim. Não precisa aplaudir não. Não gosta, não aplaude. Não quer, não venha não. Mas é verdade, é difícil, mas a gente precisa falar. A gente está vivendo um tempo onde a gente precisa, né? Despertar isso aí. Se você desejar adquirir, está lá embaixo, tá bom? Tem todas as informações, tudo direitinho para vocês lá. Marcos capítulo de número 5. Como é bom estar aqui, irmãos. Como é bom sentir a presença de Deus aqui. Marcos 5, capítulo de número 24 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto: pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo ou apertando. E certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia
e já havia padecido a mão de vários médicos, e havia despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de quem, igreja? Isso, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou em sua veste,